Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Se acomode, irmãos. Quero tributar louvor a Deus por essa oportunidade que me foi concebida de poder ministrar ao coração dos irmãos uma palavra cujo Deus acendeu o meu espírito. Desde já, quero agradecer ao pastor presidente desta casa, pastor José Mário. Agradecendo ao pastor, agradeço ao seu filho, Jonatas, pastora Zilane, pastor Daniel. Tenho muitos amigos aqui, irmãos, e eu me sinto muito grato. Para mim é um motivo de honra fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, que é servir a noiva do Cordeiro. Vamos para a palavra, irmãos. Localize o livro de Lucas. Deixo o meu abraço também aos presbíteros, aos obreiros, cooperadores da casa, e deixo aos irmãos o conselho de Paulo: sedes firmes e constantes, sabendo que a obra das vossas mãos não são em vãos. Capítulo 8. Obrigado, irmão. Livro de Lucas, capítulo de número 8, apenas epígrafe de número 25. Se os irmãos localizaram o texto, diga amém. Amém. Assim está escrito na minha tradução bíblica. Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Verso 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, em algumas traduções está escrito logo ao desembarcar Jesus. Em outras, na Bíblia BTX está escrito desembarcaram eles. Em algumas traduções diz que Jesus desceu sozinho. Em outras diz que Jesus desceu com seus discípulos. Alguns teólogos afirmam dizer que nem todos os discípulos desceram do barco. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios. Havia muitos demônios. Não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando este viu a Jesus, prostrou-lhe diante deles, clamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Que Deus nos abençoe na exposição da bendita palavra. Feche seus olhos, irmãos. Pai, graças te dou por esse tempo celeste e precioso que nós temos, Pai, para partilhar uma porção da tua palavra. Eu lhe peço, Pai, que eu diminua neste momento, Pai, e que o Senhor cresça, que possamos sair vazios essa noite, vazios do homem, mas cheios da tua palavra. E quem concorda com isso, diga amém. Irmãos, Deus confirmou essa palavra quando eu cheguei neste lugar. Pastora cantando, e o tema da minha mensagem é aquilo que Deus já estava utilizando os lábios da pastora Zilane. O tema da mensagem é: Jesus é suficiente. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Bom, o contexto desse texto, irmãos, nos apresenta basicamente o ministério de Jesus. Havia uma grande multidão. Dentre esta grande multidão, as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, como por exemplo Joana, a mulher do procurador de Herodes, Maria Madalena, aquela que Jesus expulsou 7 demônios. Dentre a multidão, existia também aqueles
que não eram discípulos, eram mais que observadores, tentavam de uma forma direta ou indireta incriminar a Cristo por pregar sobre o reino dos céus. Bom, além disso, dentre esta multidão havia os discípulos de Jesus. Lucas diz que era aproximadamente 72 discípulos, e aqueles que já eram chamados de apóstolos, 12. A diferença dos discípulos para os apóstolos era que os apóstolos sentavam e partiam do pão, porque não é porque é discípulo que tem que ter acesso à sua mesa. Você tem que ter consciência quem é que se assenta ao teu lado. Bom, a primeira coisa que podemos compreender nesse contexto é que Jesus sabe quem é quem. Quem é multidão, Jesus trata como multidão. Quem é discípulo, Jesus trata como discípulo. Quem já é chamado apóstolo, até participa dentre a multidão, mas tem que ter o secreto no barco. Jesus sabe separar quem é quem. Porém, a redundância desse texto nos fala sobre tempestade. E qual é de nós, irmãos, que não tem a ciência que enfrentará tempestades na vida? Quais são de nós? Já estamos a cerca um pouco mais de 6 meses para o findar deste ano. E eu posso te dizer uma verdade, e a verdade é: certamente você enfrentará alguma tempestade. Na nossa vida, o que se interpela é as tempestades, e devemos estar preparados para ela. Mas se tem algo que alegra o meu coração, irmãos, é que Jesus sempre utilizou-se da tempestade em cunho pedagógico. Você pode me ajudar a pregar, irmãos? Eu não tenho cara de profeta, mas eu vivo uma vida de profeta. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: a tempestade com Jesus é pedagógica. Olhe para cá, por favor. Observe, Marcos, a partir do capítulo de número 6, também nos apresenta uma outra tempestade. No verso 42 do capítulo 6, diz que Jesus obriga os seus discípulos a entrar no barco e partilhar sobre as águas sem a presença do mestre. O texto não relata os discípulos questionando a falta de Jesus no barco, porque o barco está cheio de pão e peixe. O problema da nossa geração é que não questiona a falta de Jesus no barco, se o barco tiver provisão. Só que pão e peixe não acalma a tempestade. Eu vou falar mais uma vez: pão e peixe não acalma a tempestade. Melhor do que ter provisão é ter o provedor no barco. Melhor do que ter provisão é ter o provedor no barco. Só que olhe para cá, por favor. Jesus quer ensinar sobre a tempestade. A discorrer desse texto, o texto diz que Jesus anda sobre as águas, estende a mão e toma Pedro. Só que alguns versículos antes, a Bíblia diz que Jesus estende a mão e toma o pão. A gente precisa se atentar para isso, irmãos, porque na verdade a tempestade que é aflorada dentro do barco e fora do barco, no capítulo 6 de Marcos, é resultado de um serviço mal feito dentro do milagre dos 5 pães e 2 peixes. Porque existem tempestades na vida que é retaliação de um serviço bem feito, mas algumas tempestades na vida é consequência de um serviço com o coração errado. Se puder pôr no telão, verso 52. A mão no cesto está boa, mas o coração está ruim, porque não havia compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Não adianta o serviço se o seu coração não estiver alinhado ao propósito de servir. Não é pregar, é pregar com o coração. Não é cantar, é cantar com o coração. E repita comigo: Jesus não olha para a mão, Jesus olha. Quem é que olha para a mão, irmãos? Quem é que olha para a mão, irmãos? Eles atravessam a tempestade, quem olha para a mão é fariseu. Abra comigo, por favor. Não existe pregação com Bíblia fechada. Marcos, número 7, está escrito dessa forma: ora, reuniram-se Jesus, os fariseus, alguns escribas vindo de Jerusalém, e vendo-os de alguns dos discípulos,
que comiam pão com as mãos. Que comia pão com as mãos. Quem olha a mão é fariseu. Olha a resposta de Jesus, verso 6. Verso 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração, repita comigo, multiplicação tem a ver com o coração. Coloque no telão para mim Ezequiel 36. Vou provar na Bíblia, irmãos. É impossível o discípulo viver multiplicação se não mudar o coração. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, o coração duro, e vos darei o coração de carne. Prossiga, por favor. Verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis sobre os meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. 28. Habitarei na terra que eu dei aos vossos pais, e vós serei meu povo, e eu serei o vosso Deus. Verso 29. Livrar-vos-eis de toda a imundície, farei vir o trigo. Jesus está dizendo para os discípulos na multiplicação de 5 pães e 2 peixes: se você mudar seu coração, deixar de ser coração duro, não é você que vai atrás do pão, sou eu que vou fazer vir o pão, sou eu que vou fazer vir o trigo. Só que só dá para viver multiplicação se mudar o coração. Tira o coração de pedra, olha o que o texto diz: e o multiplicarei. Verso 30, por favor. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebeis opróbrio, vergonha entre as nações. Jesus está dizendo: muda o coração que eu multiplico. Se mudar o coração, haverá multiplicação. Só que não espere multiplicação se você não mudar seu coração. Eu vou falar uma doidura aqui, irmãos. A palavra de Deus é loucura para os que perecem. Vai no verso 34, por favor. Do livro de Marcos, capítulo 6, verso 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. O texto só revela que é multidão quando Jesus olha com os olhos naturais. Porque compaixão, ter compaixão pelo próximo é também algo sobrenatural, irmãos. E se compadeceu, se moveu de uma íntima compaixão, porque eram como? Aonde a sua compaixão for gerada, a sua visão é alterada. Porque aquilo que era multidão agora se tornou ovelha. Então cuidado para você não chamar fulano de multidão, enquanto Cristo já vê como ovelha. Cuidado. Só que olha só que interessante, irmãos. O texto diz que Jesus muda a visão. É por isso que o texto diz assim: passou-lhe a ensinar. A ensinar. Se fosse multidão, Kevin, dava pão, dava peixe. Mas ovelha tem fome, é da palavra. E olha só que interessante, Jesus quer passar a visão de Cristo, de compaixão, para os discípulos já chamados apóstolos. Prossiga para mim, por favor. Eu já vou entrar na mensagem, irmãos. Verso 35. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto o lugar. Jesus primeiro revela que é ovelha, não multidão. Jesus quer passar a visão para os discípulos, que ali não é multidão, é ovelha. É por isso que o cenário se destaca como deserto. Se tu não der glória com isso, abra comigo Lucas 15, verso 4, por favor, no telão. Jesus quer mostrar para os discípulos que ovelha no lugar da ovelha no deserto. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto? Olhe para cá. Jesus quer passar a visão de Cristo para os apóstolos. É por isso que ninguém é chamado de apóstolo. Compreenda o peso da palavra.
Ninguém é chamado de apóstolo se primeiro não ter a visão de Cristo. Ah, você não acreditou? Marcos 6. Verso 30. Voltaram os... Mantenha a Bíblia aberta aí, irmãos. Agora o 35. Vieram os... Espera aí. Jesus chama de apóstolo quando envia para pregar de 2 em 2. Mas porque não tem a visão de Cristo, Jesus não chama mais de apóstolo. Jesus chama de discípulo. Cristo te dá autoridade, mas a autoridade não pode tirar sua compaixão do próximo. Estou liberando, hein? A partir do momento que eles não compreendem a visão acerca daquilo que Cristo já gerou dentro dele, eles perdem o peso daquilo que Deus derramou sobre eles. Prova disso, que a visão dos discípulos não é a mesma visão de Jesus. Quer ver um exemplo? Para Jesus, a multidão é ovelha. Para os discípulos, a multidão é multidão. Para as ovelhas, Jesus é o pastor, se tu não der glória. Mas para os discípulos, Jesus é fantasma. Se você não tiver compaixão e não mudar o coração no ambiente de milagre, você vai ser obrigado a mudar seu coração no ambiente de tempestade. Porque Jesus sempre vai utilizar-se da tempestade em cunho pedagógico. Obrigado, pode colocar no livro de Lucas, verso 8, capítulo 8, verso 22. E eu começo a pregar aos irmãos. Olhe para cá, por favor, não redobre sua atenção. Melhor dizendo, redobre a sua atenção. Verso 22. Eu olho para esse texto, irmãos, e observo que esse texto tem que ser tomado como algo doutrinário no tempo que nós vivemos. E lembro aos irmãos do tema da mensagem, porque Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. O texto diz assim: aconteceu o quê? Num daqueles dias entrou ele no barco em companhia com seus discípulos e disse: passemos. Marcos capítulo 5 diz que é tarde. Só que olhe para cá, aquilo que é tarde para o homem, para Jesus é passemos. Aquilo que para você já é tarde, para Deus é começo, é tempo de travessia. Você nem chegou do outro lado. E olhe para cá, da mesma maneira que a palavra passemos revela a vontade de Deus, também revela um novo tempo sobre a tua história. Porque na verdade Deus espera o tempo do homem se encerrar, para que o tempo dele comece a se iniciar. Levanta suas mãos. Deixa eu liberar uma profecia para o teu coração. Haverá um novo tempo de Deus sobre a tua história. Haverá um novo tempo de Deus sobre o teu ministério. Deus está dizendo, para você é final. Só que o nosso Deus é o Deus do princípio, mas também é o Deus do fim. Haverá um novo tempo de Deus sobre a tua história, assim diz o Senhor. Passemos. A palavra passemos também se arremete a algo passageiro. Porque possa ser que dentre esses 6 meses você enfrente tempestade, mas tome isso como doutrina esta noite, como algo para você levar no decorrer do findar deste ano. Porque a palavra passemos também se arremete à passagem. Possa ser que você enfrente tempestade, mas a tempestade será passageira. Possa ser que você passe pelo vale, mas o vale será passageiro. Passemos. Só que a contraponto disso, pastora Zilane, a palavra passemos também se arremete a uma presença. Passemos, estou junto. Passemos, eu estou junto contigo. Você não vai passar, nós passaremos. Passemos.
Eu estou junto, eu estou liberando essa palavra. Eu estou junto contigo. Não importa a tempestade que se levante, a minha presença é real no teu barco, a minha presença é real na tua história. Sou eu que te chamei para passar do outro lado. Oh glória! E Ele garante a travessia. Passemos para outra margem. Para outra margem. Eu acho isso interessante, irmãos, porque o barco nem está dentro da água, e Jesus já está dizendo: você vai chegar do outro lado. Estou liberando. Você vai chegar na outra margem. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmãos. Ele não é filho de um homem para que se arrependa de tudo aquilo que Ele liberou sobre a tua história. Ele é fiel para cumprir. Vírgula. O que eu vou achar nessa vírgula, Moisés? Vírgula. A vírgula é muito intuitiva, irmãos, porque encerra a voz de Deus e inicia a atitude do homem. E partiram. Porque não é para mim fazer, para Deus falar. Primeiro Ele fala, depois eu faço. E partiram. Só que olhe para cá. Quem analisa o cenário da embarcação, olha e diz: é impossível acontecer algo de errado. Jesus está no barco, garantiu a minha chegada. E detalhe, antes do barco chegar do outro lado, se foi Deus que falou, irmão, já é realidade. Não se desespere pelo teu amanhã, Deus já está lá. E se Ele disse que você vai chegar, você vai chegar. Só que olhe para cá. Quem olha o cenário diz: está tudo certo, está tudo bem, é impossível acontecer algo de errado. Só que entra o verso 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Na minha tradução está escrito: e navegaram eles, Jesus adormeceu. Olhe para cá. O cenário do barco da tua vida está correto. Jesus está presente na tua vida. Só que você não deu controle para Ele ainda. E navegaram eles, Jesus adormeceu. Só que olhe para cá. Alguns teólogos afirmam que Jesus está pregando o dia todo, 12 horas. Só que Jesus chama os discípulos para dentro do barco para ensiná-los. Eu não sei se você vai dar glória com isso, porque discípulo não tem que aprender só no meio da multidão, também tem que ter tempo no secreto no barco com Ele. E olhe para cá. Qual que é o ensino de Cristo sobre os seus apóstolos, discípulos? O jargão da mensagem de Cristo é: você precisa aprender a descansar na tempestade. Olhe para cá. Vamos ser sinceros. Se Cristo quer te ensinar a descansar na tempestade, o travesseiro é para Jesus ou para você? Vou repetir. Você precisa aprender a descansar na tempestade. Tira a mão do leme. É você que precisa dormir com a cabeça no travesseiro. Tira a mão do controle do barco. Ainda dá tempo. E detalhe, e isso me espanta, porque com Jesus não tem problema, não tem balela, meu irmão. Se você querer tomar o lugar dele, Ele toma o seu. Porque era para você estar com a cabeça no travesseiro, mas quem está é Cristo. Só que vamos combinar? Se vir tempestade, resolve você. Se vir problema no casamento, resolve você. Porque fato é que se você estivesse descansando em Deus, poderia vir a prova, a calúnia, a difamação que for. Você ia dizer: eu não vou deixar de descansar, eu sei quem está no controle do barco. Eu não vou deixar de descansar, eu sei quem está controlando o barco da minha história. E chegando-se a ele, enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma grande tempestade de vento, no lago correndo eles o perigo
de afundar, sossobrar. Olhe para cá. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que só quer se chegar a perto de Cristo quando o barco, o ministério, o casamento está quase afundando. E navegaram eles, Jesus adormeceu e sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. O problema da nossa geração é que só lembra de Cristo quando o barco está quase afundando. Só que tem algo que alega meu coração, e uma delas é: quando o seu barco está quase afundando, você ainda conhece o caminho, você sabe aonde chegar. Verso 24, por favor. Eu tenho vivido isso. Chegando-se a ele, despertaram-no. Chegando-se a ele, despertaram. Olhe para cá. E navegaram eles. Jesus está na polpa, os discípulos estão na proa, está na frente de Cristo, porque Jesus fala que está dentro do projeto, mas você sempre toma a frente dele. Olhe para cá. Você quer estar no controle, Jesus está descansando. Aí o texto diz que o barco está quase afundando, vem a tempestade, e chegando-se a ele. É impossível você chegar perto de Cristo se primeiro você não tirar a mão do controle. Isso alegra meu coração. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Porque antes de Jesus acalmar a tempestade, Ele utiliza-se da tempestade para você chegar perto dele. Antes dele acalmar a tempestade, Deus está utilizando as tempestades intempéries da tua vida para você se aproximar perto de Cristo. Levante as suas mãos. Eu tenho uma palavra de Deus para liberar para o teu coração. Eu não vim pregar teologia, discursar oratória, falar de hermenêutica, exegese, nada disso, irmãos. Eu vim com uma palavra revelada do céu que é: chega perto. Chega perto que Ele acalma a tempestade. Chega perto, se for necessário Ele vem por cima das águas, mas a tempestade não vai te sossobar, a tempestade não vai te afundar. Ele é suficiente para o teu ministério permanecer de pé. Aragacera. Aleluia. E chegando-se perto dele, olhe para cá, despertaram-no. O barulho das ondas não acorda Jesus. O vento contrário no casco do barco não acorda Jesus. O desequilíbrio do barco no desequilíbrio das águas não acorda Jesus. Mas se você chegar perto dele, estou liberando essa palavra, hein? O vento contrário não desperta Jesus. O vento contrário, as ondas não desperta Jesus. Mas se você, a partir de hoje, queira Deus que não passe de hoje, você se levantar e dizer: Ele está no controle do barco. A partir de agora eu vou me aproximar dele. Intimidade é o que Deus tem pedido para você esta noite. Despertaram-no. Despertaram-no. E olha só, irmãos, quanto mais perto de Cristo você chegar, menos você sabe quem Ele é. Está chegando perto, mas menos de Cristo vai saber quem é. Prova disso? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Só que olhe para cá, porque quando eu chego perto de Cristo, é João que diz em Apocalipse que o pé dele é como um latão reluzente, espelho. Porque quanto mais perto dos pés de Cristo eu estou, menos eu olho para a vida dos outros, mas eu olho para a minha realidade. Chegou perto dele, é o que o texto diz: Mestre, estamos perecendo. Não é a tempestade que perece, sou eu. Não é o vento contrário que perece, sou eu. Nunca foi sobre a tempestade, sempre foi sobre nós. Sou eu que pereço sem a presença de Cristo no meu barco. Sou eu que pereço sem Ele estar no controle. Ai, 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 ai. Eu não sei se você vai dar glória, mas aí o texto diz: levantando-se Ele.
Quem se levanta não é Buda. Quem se levanta não é Allan Kardec. Quem se levanta é aquele que tem um nome sobre todo nome. E olhe para cá, olhe para cá. Quando eu chego perto ele desperta, mas ele só se levanta se eu ter caráter para revelar minha realidade. Chegou perto, despertou, mas só se levantou porque disse: sou eu que pereço. Lembra de Ana? Entra no templo, culpa é de Penina. Entra no templo, culpa é dos outros. Entra no templo, não gera por causa do pastor. Entra no templo, não gera por causa de ciclano. Só que a última vez a Bíblia não diz que ela entra no templo, a Bíblia diz que ela entra na presença. E quando entra na presença, a culpa não é de Penina. Quando entra na presença, a Bíblia diz que o sacerdote Eli chega e olha e diz: mulher está embriagada. Ela diz: não, não é Penina, eu sou uma mulher amargurada de alma. Se conserta por dentro, que Deus vai abrir as suas madres para você gerar um Samuel, para você gerar algo que vem do céu. Olhe para cá, olhe para cá. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que quando ele se revela a realidade, Jesus se levanta. Só que o lindo disso é que a história começa se levantando uma grande tempestade fora do barco, mas termina com Cristo levantando dentro do barco. Vou repetir. A história se inicia dizendo que se levanta uma grande tempestade fora do barco, mas termina dizendo que Jesus se levanta dentro do barco. Levanta suas mãos. Eu vou liberar essa palavra de olho aberto, porque Jesus é maior que a tempestade, meu irmão. Jesus é maior do que vento contrário. Jesus é maior do que calúnia. E digo mais, pode vir calúnia, meu irmão. Pode vir fofoca, fofoqueiro, macumba, macumbeiro. Pode vir, Ele é maior. Ele é maior sobre a tua história. Ele é maior, estou liberando, hein? Ele é maior sobre o teu casamento. Levanta a mão, porque Salmo 134 diz: levantei as vossas mãos e eu vos abençoarei desde Sião. Deus está dizendo: levanta a mão, a bênção está sobre você. Para de olhar para a tempestade, olha para o Deus que está do teu lado, olha para o Deus que está dentro do teu barco. Ele é... ai, 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 ai. Eu vou te dar 30 segundos para você abrir a boca, fazer o barulho que o diabo não gosta, para adorar quem é maior. Para ser, oh glória. Olhe para cá. Cristo se levanta. Discípulo tira a mão do controle do barco e diz: mestre, o controle é seu. Jesus se levanta e diz: agora eu estou no controle. O discípulo olha e diz: então põe a mão no leme. Jesus fala: não, porque aquilo que com a sua mão, com as suas forças você não consegue pôr no controle, eu com a minha voz coloco tudo no lugar. Tem Bíblia? Claro, irmãos. Ezequiel 37: ossos secos, ouvi a voz do... Osso não tem ouvido, irmãos, mas se foi Deus que falou, olha cada osso indo para o lugar, nervo estendendo, músculo crescendo, pele, porque se Deus falou, está falado. Se Deus falou, vai ir tudo para o lugar. Aleluia. Jesus se levanta. Olha para cá, estou encerrando. Jesus se levanta. Redobre sua atenção, por favor. Jesus se levanta. E quando Jesus se levanta, Ele faz o impossível. Seu barco está quase afundando. Você acha que não tem mais jeito. Ninguém mais se levanta ao teu favor. A onda está entrando em cima do barco. Você diz: não tem mais jeito. Jó capítulo 1 diz assim, olha para cá:
Eu sou o camarada mais rico do Oriente Médio. Quando eu chego na praça, Moisés, todo mundo se levanta para me cumprimentar. Só que quando vem a tempestade na vida de Jó, perde carro, perde boi, perde ovelha, quase perdeu a esposa, irmãos. Só que quando perdeu tudo, ninguém se levanta e ele termina dizendo: tô pobre, tô falido, tô com meu corpo apodrecido. Em 8 quilômetros todo mundo sente o meu cheiro, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará ao meu favor. Ora séria. Ei, Jesus está dizendo: ninguém precisa se levantar. Quando eu me levantar, eu te dou em dobro. Levanta as mãos, deixa eu liberar essa profecia. Tudo aquilo que Deus permitiu o diabo tirar da tua história, Deus está dizendo: eu vou te devolver em dobro. Para você saber que eu sou Deus no teu ministério, eu vou te devolver em dobro. Para você saber que eu sou suficiente e que eu sou maior. Jesus se levanta e trata duas realidades. Jesus se levanta e trata duas realidades. Tudo cessou, primeira realidade. E veio a bonança, segunda realidade. Na minha Bíblia diz assim: tudo se cessou, vírgula, e veio grande bonança no barco. A tempestade é grande, fica tranquilo, a bonança também. Eu vou falar de novo. Se a tempestade, minha irmã, se a tempestade, meu irmão, é grande, fica tranquilo, a bonança é maior. Só que olhe para cá, a primeira realidade que Jesus trata: tudo se cessou. O que? O vento que é contrário, já não é contrário mais. As ondas que vinham por cima, agora fica debaixo. Só que a bonança é dentro do barco. Ele trata do lado de fora, mas a bonança, a calmaria dentro do teu barco. Tudo aquilo que te impedia, meus irmãos, tudo aquilo que te impedia agora vai ficar debaixo do teu barco. Porque Paulo diz à igreja de Colossos que nós já estamos assentados em Cristo, e as potestades, principados, já está debaixo do barco, já está debaixo dos seus pés. Olhe para cá. Olhe para cá. E é com temor, irmãos, e respeito que eu falo isso. Porque a história se inicia com temor da tempestade, mas termina com temor de Jesus. E eles possuídos de temor e admiração. O maior temor não tem que ser as tempestades que sobrevêm sobre a tua vida. É sobre aquele que te chamou desde o começo, sabendo das tempestades que você passaria, das intempéries que você enfrentaria, mas mesmo assim ele disse: eu estou junto, eu estou perto, eu não te abandono. Porque o nosso Deus é assim, está contigo na tempestade, mas também está na bonança. Está contigo no vale da sombra da morte, mas no 47 está contigo nas águas. No verso 38 está contigo nos montes. Oh glória, porque Ele é o Deus que pode estar contigo no vale da sombra da morte, mas também tem pastos verdejantes. Ele está dizendo: eu te chamei para caminhar comigo, não importa o cenário, porque eu sou suficiente. Aleluia. E eles possuídos de temor e admiração, possuídos pela resposta de Cristo. Verso 25: onde está a vossa fé? Onde se arremete a coisas. Primeira coisa que Jesus está dizendo é: a sua fé não está em mim. Favor imerecido, graça. Jesus sabe que o seu motivo de chegar perto dele não é a presença, mas mesmo assim ele coloca calmaria no barco. Jesus sabe que a sua fé não está em Cristo, está nas coisas a princípio, mas mesmo assim ele se levanta a teu favor. Só que olhe para cá, porque na tempestade nós tiramos lições, mas dentro da bonança é pior do que dentro da tempestade. Porque na tempestade é Jesus que se levanta,
e resolve. Mas na bonança, Ele te confronta, é você que decide. Vai ficar dentro do barco ou fora dele? Vou falar de novo, hein? Na bonança, é você que decide. Vai ficar dentro do barco ou vai continuar caminhando com Cristo? Verso 26. E detalhe, o texto diz: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Se eu pudesse simplificar, Kevin, é como se eu chegasse em você e falasse: você conhece a Paulinha, minha esposa? Ele olhasse e dissesse: quem é esta? E eu pegasse um vídeo da Paula cantando e mostrasse para o Kevin, e ele olhasse e falasse: agora eu sei o que a sua esposa faz, mas continuo sem saber quem ela é. Quem fala isso é quem anda com ele, quem parte do pão. Ele está dizendo: eu sei o que ele faz na tempestade, mas eu não sei quem ele é. Pergunte para mim: por quê? Porque a motivação da fé deles não está em Cristo. Eu não sei quem vai pegar. E tem gente que está aqui só para ter bonança, só para ter carro, só para ter porta aberta. Aí está dizendo assim: Deus vai fazer? Ele faz, Ele acalma. Só que você nunca entendeu quem Ele é de verdade. Ele pode fazer, mas você continua dizendo: quem é este? Ele pode abrir, mas você continua dizendo: quem é este? Ele pode abrir, mas você continua dizendo: quem é este? Porque quem quer estar com Cristo só para ter bonança na vida, nunca entendeu quem Cristo é de verdade. Verso 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos. E eu encerro a mensagem. Fronteira da Galileia. Olhe para a pessoa do outro lado e diga: quer conhecer Cristo? Continua caminhando. Você não deu glória? Vou te dar mais uma chance. Quer conhecer Cristo? Continua arrumando. Continua caminhando. Mas que terra é? É a terra dos Gerazenos, Gadara. Não importa a terra, importa a presença. Jesus, cheio do Espírito Santo, é conduzido para o deserto. Só que ele é conduzido do lado de dentro, porque condução normalmente alguém que pega na mão e diz: vamos, vamos, vamos. Só que Jesus foi cheio do lado de dentro. Jesus está sendo conduzido pelo próprio Espírito que encheu. Então quanto mais relacionamento com Deus, mais eu vou onde Ele quer. Quanto mais relacionamento com Deus, mais eu vou onde Ele quer. Mas é deserto, não tem problema, porque o que me move a ir, o que me move a pregar, o que me move a fazer, nunca foi o lugar, sempre foi quem me leva. Sempre foi a presença do Altíssimo. Ai, 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 levanta as mãos. Deus está dizendo: para de olhar para a tempestade. Não importa a tempestade, não importa a bonança, não importa. O que importa é a minha presença. Caminha comigo, caminha comigo. E rumaram eles: caminha comigo. O segredo está em se relacionar com aquele que é maior, com aquele que é suficiente. Fique de pé comigo. E para onde eles foram? Gadara. Olhe para cá. Vou liberar o peso da palavra agora. Olhe para cá. Estão em Gadara. O que tem em Gadara? 2.000 porcos. Abra comigo, livro de Vaikra, Levíticos, capítulo 11, verso 7, se não me falha a memória. Também o porco, porque tem unhas fendidas, unha dividida, e o casco dividido, e não rumina, não mastiga. Esteve entre vós imundo. Mantém aí. O que tem em Gadara? 2.000 porcos. Um porco para Deus é imundo, imagina 2.000. Conhece crente porco? Vamos pregar aqui? Olha aqui. Primeiro, unha dividida. Segundo, não mastiga. Conhece crente porco? Hoje eu vou na igreja de fulano, porque lá é o fogaréu. Está comendo aqui, mas não mastiga. Amanhã eu vou na igreja do apóstolo Beltrano, porque ali é top. Está comendo e não mastiga. Daqui a pouco está se alimentando de falso profeta e nem vê, porque não mastiga, não saboreia. O que tem a ver o porco? É pastoreado? É, mas não sai da lama.
é pastoreado, mas não sai do pecado. E o que resulta? Unha dividida, rachada. Alguém aqui já pisou na lama? Quando pisa na lama fica o rastro. O que acontece quando fica o rastro? Fica a marca do sapato. Se a unha está dividida, quando o porco tira o pé, mostra divisão. Porque crente porco por onde passa só traz divisão. Cuidado, para crente porco Jesus diz, nem joga pérola. Olha para cá, 2.000 porcos no ambiente. O ambiente é imundo. O barco cheio de bonança. Vou repetir, o ambiente é imundo. O barco cheio de bonança. Aí entra na história um gadareno, endemoniado, 6.000 demônios, segundo a frota romana. Ele chega, prostra e adora. 6.000 demônios, chega diante de Cristo, se prostra e adora. E olha para cá, ele se prostra e diz, verso 28 para encerrarmos, Lucas 8, 28. E quando viu Jesus, prostrou-lhe diante dele, exclamando e dizendo, que tenho eu contigo, o quê? Dá para ser mais forte, o quê? Jesus. Filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. Está entendendo a importância de continuar caminhando com Jesus? Porque a pergunta no barco é, quem é este? Se você caminhar com ele, você vai ouvir a resposta. Ele é Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Qual que é a pergunta no barco? Quem é este? Jesus está dizendo, eu sei a tua intenção, mas a sua fé precisa estar em Cristo. Quem é este? Ele é Jesus, Filho do Deus. Levanta suas mãos. Deixa eu liberar o peso dessa palavra, porque Jesus está dizendo, eu sou suficiente para a tua história, eu sou suficiente para o teu ministério, eu sou suficiente. Aí você olha e diz, o que eu tenho que fazer? Jesus está dizendo, se relaciona comigo, eu acalmo a tempestade, mas mesmo com porta aberta, com bonança, continua do meu lado, continua caminhando comigo, que na hora certa, eu uso nem se for demônio, para você saber quem eu sou na tua história. Eu sou Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quem é este? Jesus, o rosa de Saron. Quem é este? Jesus, o maná dentro da arca. Quem é este? O maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que tem o cabelo branco como a neve, sabedoria eterna, os olhos como de fogo, onisciente, onipotente, onipresente, a veste salpicada de sangue, porque é o nosso sacerdócio eterno, as mãos furadas, porque é o nosso sacrifício eterno, os pés como de latão reluzente, porque é a nossa justiça eterna. Jesus está dizendo, fica perto, eu sou suficiente para mudar a tua história. E a pergunta é, essa noite, você fará parte de quais discípulos? Que acha que é melhor um ambiente de bonança sem Cristo dentro do barco? Ou que compreendeu que é melhor estar dentro de um ambiente cheio de demônio e imundícia, mas do lado dele? Essa é a pergunta que eu deixo para você esta noite. Porque eu tenho certeza, pastora Zilane, de um que saiu do barco. Quem? Pedro. 16 soldados em sua volta, jurado para morrer. Atos capítulo 12. E a Bíblia diz que Pedro olhou e disse assim, eu vou fazer que nem meu mestre. Estou na tempestade, mas eu vou dormir. Estou na tempestade, mas eu vou dormir, porque eu aprendi com o meu mestre, e eu sei que ele é suficiente. Se ele quiser, ele manda o anjo, abre a porta,
Eu chego na casa da irmã Maria, partilho a ceia e ainda faço culto de ação de graça, porque Jesus é suficiente. Com suas mãos nos corações, por favor. Obrigado, pastora. Feche os seus olhos, irmãos. Eu quero orar com vocês em concordância. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, mas sai esta noite entendendo que Cristo é suficiente. Jesus não quer acalmar a tempestade antes que você não chegue perto dele. É tempo de despertar o Mestre e se relacionar com aquele que é maior. Pai, graças te dou por esse tempo poderoso que o Senhor nos proporcionou. Pai, nós como igreja abençoamos as mães deste ministério. Muitas oram pelos seus filhos, mas Jesus está dizendo: eu vou acalmar essa tempestade. Vai chegar perto, eu vou levantar, porque eu sou fiel para cumprir. Vai chegar do outro lado. Abençoa, Pai, as necessidades dos teus filhos. Supra-os, Pai, e que possamos sair esta noite dizendo: Cristo é suficiente. E quem concorda e sela com isso, aplauda, Senhor, e diga amém. Passo claro.